Hoje a gente leu Obadias, Jonas e também Miqueias, ok? São livros curtos agora, né? Os profetas menores, mas também carregados de significado, carregados de interpretações aqui, e ensinos, né? Pois bem, o livro de Obadias, ele é o livro mais curto do Velho Testamento, tá? Do Antigo Testamento, ok? A gente vai passar aqui por 21 versículos, né? E aí acabou o livro, só bem curtinho mesmo, o livro de Obadias. Pois bem, Deus levantou Obadias para anunciar o julgamento divino contra o antigo Edom. É importante a gente saber que o povo de Edom era um povo único, por quê? Porque eles tinham ancestralidade com os israelitas. Eles eram muito próximos dos israelitas. Porque olha só a equação. Deus levanta Abraão e Sara e deu um filho. E aí, através desse filho, o de Jacó, Abraão, né, teve Isaac, e Isaac teve Jacó e Esaú, tá? Abraão e Sara, daí veio Isaac e Rebeca, e tiveram Jacó e Esaú. Pois bem, os descendentes de Jacó são o povo de Israel. Os israelitas são descendentes de Jacó. Os descendentes de Esaú são os edomitas, o povo de Edom. Então, os israelitas moravam de um lado do Mar Vermelho. Os edomitas moravam do outro lado do Mar Vermelho. Então, assim, eles sempre tiveram uma relação com o povo de Israel por ter, então, a mesma ancestralidade. Acontece que Deus levantou Obadias para denunciar e anunciar o julgamento divino contra o antigo Edom. Por quê? Porque no momento que quando a Babilônia invade Jerusalém para destruir, lembra que Deus tinha falado que por conta do pecado de Israel, Deus permitiria que um reino do norte viesse e devastasse a terra de Israel? Pois bem, quando a Babilônia invadiu Israel e devastou, os edomitas que moravam do outro lado e que eram parentes dos israelitas, usaram desse momento, o povo de Edom se aproveitou e saqueou as cidades e abusou dos refugiados. Então, sabe aquele parente que vê uma oportunidade quando você está na rua, aquele parente tem uma oportunidade ainda de poderia defender você, mas vai lá e ainda fala mal, vai lá e ainda tira vantagem da situação? Foi isso que aconteceu. Então, o povo de Edom, que era um descendente de Esaú, e o povo de Israel, descendente de Jacó, sempre tiveram esses laços aqui por conta da ancestralidade. Mas quando a Babilônia invade Jerusalém agora e devasta Jerusalém, eles, percebendo isso, se utilizam disso, vão lá e saqueiam ainda a cidade. Ok? Saquearam as cidades e abusaram dos refugiados. Pois bem, do versículo 1 ao versículo 14, aqui a gente vai ver que são, primeiro, né, as acusações contra Edom. Tá? E do versículo 16 até o versículo 21 é um anúncio. Deus agora usa aqui, Deus faz uma analogia dizendo, olha, o julgamento de Edom é o julgamento que eu trarei também sobre a humanidade. Deus faz essa analogia aqui, essa comparação aqui, ok? Então, mais uma vez, o povo de Edom morava do outro lado do Mar Vermelho. Eram parentes dos israelitas, porque eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Jacó, dos israelitas. Esaú, edomitas. Ok? Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os edomitas perceberam isso, tiraram vantagem da situação. E aí foram lá, saquearam a cidade e abusaram dos estrangeiros. Ok? Deus agora o livro apresenta o quê? Olha, o julgamento de Deus sobre Edom é uma imagem, um exemplo do que Deus fará a outras nações. Por quê? Porque Edom, no hebraico, Edom, vem da mesma palavra
na mesma origem de Adão. Então, Adão, Edom, significa humanidade. Então, o que Edom fez contra Israel foi o que a humanidade fez contra o povo de Deus. Então, a gente vê Edom como uma figura da maldade humana. E Deus, quando julga Edom, Deus está dizendo, eu julgarei, assim como eu julgo Edom, eu julgo a humanidade. Então, se eu julguei Edom, eu vou julgar a humanidade e a maldade humana, ok? Só que todos os livros a gente leu aqui em Amós, a gente leu em Joel também, e sempre Deus termina apresentando uma esperança para caso o povo se redima, se arrependa, ok? E é isso que Deus sinaliza aqui em Obadias, ok? Dito isso, contextualizado, sinalizado cronologicamente, então, vamos ler então o livro de Osadias, somente um capítulo, 21 versículos, mas está anunciando aqui que Deus fará com a humanidade, utilizando-se de um exemplo, que é Edom, parentes de Israel, dos israelitas, ok? Meu Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, revelação, sabedoria por parte do Senhor, nos ensine por meio da tua palavra, abre os nossos olhos, queremos extrair que princípios que transformem, afetem a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, Obadias capítulo 1 diz assim, essa é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que o embaixador foi enviado às nações para dizer, preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom, eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará aqui de cima? Pensa consigo. Então Edom, né, do outro lado do Mar Morto, né, então se achava em um lugar elevado, né? Então, essa soberba, essa vaidade de Edom. Quem me derrubará aqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera. Não levariam tudo. E aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom são vasculhados e saqueados. Todos os tesouros são encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas, e você nem se dará conta. Naquele dia, não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom. Então, mais uma vez, Deus anunciando os pecados e o castigo sobre Edom. Edom significa Adão, que significa humanidade. É Deus falando que vai devastar a humanidade por todo o pecado da humanidade. Ok? Uma analogia que está sendo feita aqui. Um exemplo. Naquele dia 8, não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos os que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados. E nos montes de Edom serão exterminados na matança. Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tanta desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Está vendo? Então, Edom se utilizou desse caos em Israel para ir lá e saquear ainda, né? Sendo que eram seus parentes. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade.
Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que estavam tentando escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. E aí, agora, no versículo 15, né, Deus anuncia que Deus julgaria, então, assim como julga Edom, né, julgaria todas as nações, então, ok? Está próximo o dia, olha só o dia do Senhor aqui, está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre sua cabeça. Assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e, por fim, desaparecerão. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Olha só, interessante, porque Deus sempre dá uma mensagem de esperança. Olha o que Deus está dizendo. Mas o monte Sião, ou seja, o monte Sião é onde tinha o templo, né? Se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e lhe consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então meu povo que vive no Negueb ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para sua terra e ocuparão o litoral fenício até Sarepta. Os cativos de Jerusalém, exilados no norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades do Negueb. Os que foram resgatados subirão o monte Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom. E o reino será do Senhor. Também, então, a mensagem de esperança aqui, Deus avisando que julgaria esse julgamento divino contra a humanidade. Né? Edom, então, essa figura da humanidade, da maldade humana, Deus dizendo, eu vou julgar a maldade humana, vou devastar a maldade humana, mas colocarei em Jerusalém, novamente, o Monte Sião, o lugar, então, da justiça e de paz. O Senhor estava dizendo, eu trarei aqueles que vocês mataram, perseguiram Edom, eu trarei eles de volta para cá e destruirei vocês. É isso que Deus vai fazer com a maldade humana e vai fazer conosco, enquanto seu povo vai nos restaurar, nos restabelecer em lugar de governo. Amém? Esse é então um resumo aqui, né? O capítulo 1 é Obadias, o livro mais curto do Antigo Testamento, se resume nisso, nessa palavra aqui. Pois bem, chegamos então no Jonas, né? O profeta Jonas. E é importante você saber que Jonas tem uma particularidade. O que acontece? Jonas, ele não é propriamente a palavra do profeta para o povo. Jonas, o livro de Jonas é a história sobre o profeta. Ok? Então não é propriamente a palavra do profeta falando para o povo. Não é Deus usando essa pessoa para falar para o povo. Mas contando aqui o livro de Jonas, conta a história da vida de Jonas, que a história da vida de Jonas aponta para Israel. Ok? É um exemplo, é uma analogia que Deus faz. Mas Deus apresenta a história do profeta e não propriamente o profeta falando da parte de Deus como os demais, ok? O que acontece? Jonas, lembra que ali no dia que o reino fora dividido, após Salomão, aí tinha Jeroboão, Roboão e Jeroboão, tribos do norte e tribos do sul, lembra-se disso? Pois bem, nas tribos do norte reinou Jeroboão. A gente leu agora há pouco em Amós, a gente leu que Jeroboão foi muito próspero. O reinado de Jeroboão, ele foi muito rico, mas ele foi o pior rei de Israel. Você lembra disso? Pois bem, aí Deus usa o profeta Amós para sair da tribo do sul
e ir para as tribos do norte para confrontar Jeroboão. Olha só, Deus usa profeta lá para fazer isso. Ah, mas pastor, mas é porque não tinha profeta ali no norte de Israel? Tinha. Nos dias de Jeroboão? Tinha. Tá, então por que eles não profetizaram? Aqui está o ponto. Jonas é um desses profetas e não confrontou o rei. Então, Jonas, ele apoia Jeroboão em toda aquela bagunça, né? E Amós foi o contrário, né? Amós Deus levanta ele, leva ele até as tribos do norte e ele confronta Jeroboão, contrariando todo o apoio que Jonas dava para ele. Então, o que Jonas profetizava? Olha, não vai acontecer maldade, não. Deus não vai vir julgar, não. Deus está a teu favor. Jonas profetizava a favor de Jeroboão. E os outros profetas, como Amós, profetizavam contra Jeroboão, né? Então, a Bíblia aqui conta a história de Jonas. Jonas, qual é o grande problema? É que Jonas amava os inimigos de Israel. Pô, ele é israelita, mas Jonas amava os inimigos de Israel. Ou seja, não queria confrontar, né? Não é que não devesse fazer isso, né? Ele... Perdão. É nesse sentido de amar os inimigos, ele aprovava o que os inimigos fazem. Ele não queria confrontar, ele não queria pregar o evangelho. Ele não queria pregar a mensagem. O que acontece? Deus queria salvar os inimigos de Israel também, tá? Para que eles se arrependessem. Mas Jonas, ele não queria entregar essa mensagem para que os inimigos não fossem salvos por Deus. Ok? Então é a mesma coisa o seguinte: eu não vou pegar o evangelho para o pecador, porque, olha só tudo que o cara fez, daí vai receber essa mensagem. É tipo a gente, quando não quer que um parente seja salvo porque ele é muito ruim, diz, não, Deus, no céu eu não quero que isso aqui entre. Você tá entendendo? É mais ou menos esse contexto. Então Jonas, ele foge da direção de Deus. Por quê? Porque Deus manda ele para Nínive. Nínive era a capital da Assíria, os inimigos de Israel. E ele não queria pregar, porque ele sabia que Deus era misericordioso. E ele ia pregar, os caras iam arrepender e depois ele ia ter que conviver com essa gente. Certo? Então Jonas, ele não quis pregar a mensagem para os ninivitas. Então, ele foge. É o livro de Jonas. Então, né, quantas vezes nós já ouvimos sobre isso, né? Um profeta rebelde, né? E aí é interessante, né? Porque Jonas aqui, ele vai fugir agora e Deus vai encontrar ele, né? E trazê-lo de volta. Só que interessante, é um profeta que não quer que o povo se arrependa, porque senão eles serão salvos e ele sabe que Deus é misericordioso. Então não vai entregar a mensagem. É isso que acontece aqui. Então no capítulo 1 e 3, capítulo 1 e 3 de Jonas, é um encontro que Jonas tem com os marinheiros e os ninivitas, né? Que era o lugar que ele não queria ir, ok? Deus tinha mandado ele para lá, mas ele está fugindo agora, ele pega um barco em outra direção, ok? E aí acontece a seguinte cena. Deus diz assim, olha, vá para Nínive, pregue contra toda a maldade que há em Nínive, para que ele se arrependa. Aí ele foge e toma outro caminho, tá? Capítulo 1 de Jonas diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, ou seja, capital da Síria, ok? Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso, ok? Anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Olha o profeta rebelde aqui.
a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Desceu ao porto de Jope e pegou um outro navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Ok? Então é assim, fica a sentença, né, de que ensino, princípio. Sempre quando a gente foge da direção de Deus, a gente coloca muita gente em perigo. Todo pai fora da direção de Deus, contrário, coloca uma família em perigo. Toda pessoa que está fugindo de Deus, da ação de Deus, da orientação de Deus, da instrução de Deus, ele coloca muita gente que está com ele em perigo. O Senhor agora enviou uma tempestade violenta. Por quê? Porque Jonas estava indo para um lado, para um lugar que Deus disse não é para ir. Né? Deus mandou ele para um lado e ele vai para o outro. E por conta disso caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então todo mundo começou a se desesperar, o navio está quase afundando, começa a tocar coisa fora. Né? Carga do navio, perdendo dinheiro por conta disso. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Interessante, né? Porque, olha só, Jonas, ao invés de se arrepender, ele não se arrependeu. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, me mata então. Me mata, mas não me leva de lá para os ninivitas. O Jonas, ele prefere morrer, sim, porque daí ele seria a vítima, né? Ah, me mataram aqui. Né? Ele seria a vítima. Mas ele não, ao invés de ele dizer o seguinte, não, vamos colocar o barco para outra, vamos pegar outra direção, vamos voltar, e aí todo mundo vai ser salvo. Né? Então, às vezes, o orgulho, a obstinação de Jonas tão grande, que ele diz o seguinte, olha, eu prefiro morrer do que pregar a mensagem. Eu prefiro morrer do que entregar essa mensagem aqui. O orgulho é tão grande, a obstinação, a rebeldia do profeta, tão grande, que agora os marinheiros estão em apuros, ou tanta gente perdendo coisa, e o profeta rebelde obstinado. Parece bom, né? Não, me joguem ao mar para salvar a vida de vocês. Não, mas ele estava salvando a dele. Ah, mas como se ele iria morrer? Ele estava dizendo, mas eu prefiro morrer do que pregar essa mensagem. Né? Então, assim, um ódio mortal dos inimigos, dos inimigos de Israel, mas que Deus queria salvar. Pois bem, em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. Você está entendendo? Que tem os marinheiros aqui pedindo misericórdia para Deus, por conta do profeta que está pedindo para morrer, que eles matem. E os caras pedindo misericórdia, não querendo matar o profeta. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Tá vendo? Estão querendo se livrar. Não culpe, nós não vamos ter que fazer isso.
Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essas tempestades sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder de Deus, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Você está entendendo isso aqui? O profeta é rebelde e o povo se arrepende. O profeta é rebelde, olha a cena. E os marinheiros que eram ímpios, eles se arrependem, né? Os piratas ali, marinheiro, coisas, os caras estão arrependidos, vendo que é um temor de Deus. E Jonas fugindo na direção de Deus, rebelde, pedindo para morrer, né? E aí, mais uma vez, o cenário todo do livro de Jonas. Jonas não queria pregar para o povo de Nínive, para os assírios. Ele não queria, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Daí, se os caras arrependessem, Deus ia salvar eles. Ele não queria fazer isso. Essa é a história de Jonas. Pois bem, os marinheiros ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso com o Senhor, né? Se arrependeram ali e fizeram uma aliança com Deus. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Ok? Então Jonas fica aqui. Isso é uma ação milagrosa de Deus, né? Um grande peixe. Eu sei que a gente atribui que é uma baleia, né? Mas a Bíblia diz que é um grande peixe. Pode ser, mas é um grande peixe que a Bíblia fala. Pois bem, nesse lugar, agora no capítulo 2, existe a primeira oração de Jonas. Jonas ora agora quando está no ventre de um peixe, ora. Mas é interessante, ele ora agradecendo, mas ele não arrepende. Você acredita nisso? Ele orou agradecendo, mas não arrependido. Olha o que ele diz. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolam em minha cabeça. Imagina ele dentro de um peixe, né? Estômago de um peixe. Ele está descrevendo aqui, né, o que aconteceu com ele. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão. Você está vendo? Ele não está arrependido. Ele está grato, mas não está arrependido. E cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Ok? Então agora, esse livro de Jonas aqui é uma sátira, né? Por quê? Porque o profeta se rebela, os marinheiros pagãos se arrependem, né? E agora, no capítulo 3, Jonas prega agora em Nínive. Mas olha só, ele não queria entregar essa mensagem, porque Deus é misericordioso e ia salvar os inimigos. Ele não queria fazer isso. Tenta fugir para um lado. Grande tempestade, eles jogam Jonas ao mar, e agora Jonas volta e vai pregar em Nínive, onde Deus queria que ele pregasse. Tá bom. Capítulo 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita essa mensagem do Senhor, essa mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões. Olha a mensagem que ele precisava entregar. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Espera aí. A pregação de Jonas era uma frase.
Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só isso. O povo, ao ouvir 5 palavras, deixa eu ver, aqui, 40 dias, Nínive será destruída. 40 dias, Nínive será... 5 palavras. 5, 6 palavras. Um povo se arrependeu por conta de uma pregação. Então, peraí. A gente tem um profeta rebelde, fugindo de Deus, que não quer que Deus perdoe o profeta. Não quer que Deus perdoe o pecado dos inimigos. A gente tem os marinheiros, os piratas ali que se arrependeram. E a gente tem um rei agora, um rei poderoso que se humilhou, porque está falando aqui, só um pouquinho, dos mais humildes, os habitantes de Nínive crerem em Deus, desde o mais importante até o mais humilde. Olha o versículo 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinza. O rei arrependeu. O profeta não arrependia, mas o rei estava arrependendo. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Uau! Então Jonas não queria pregar uma mensagem de arrependimento. Por quê? Porque sabia que se ele se arrependesse, Deus era misericordioso e não traria juízo. Ok? Então, o profeta rebelde, nós temos aqui os piratas, uns marinheiros aí que se arrependem, e agora um rei lá em Nínive, a cidade toda, os cidadãos de Nínive arrependeram. Ok? Chegamos no... Chegamos no capítulo 4. E aí, agora, Jonas ora pela segunda vez. E sabe o que é a oração dele? Ele tá bravo. Ele faz uma crítica contra a misericórdia de Deus. Eu sei, a gente fala de Jonas, mas esses éramos nós, né? A gente se acha tão bom. Mas aí pega um pecador aí e a gente diz, não acredito. Eu aqui tudo certinho, eu faço tudo certo. Mas daí o outro que é todo errado, Deus perdoa ele e fica assim igual. E outra, a gente fica incomodado quando o outro fez bagunça e tal. Ele vai lá, arrepende e tem graça pra ele. A gente fazendo tudo certinho não dá. Né? Tá vendo? A gente tem um pouquinho de Jonas, né, em nós, né? É assim. Quer ver? Não, pastor, mas eu nunca isso. Eu acho que tem que pregar a mensagem. É? Então tá bom. Então vamos lá. Aí você tenta, você faz tudo certinho e tal, e aí não consegue romper, prosperar. Aí vem o outro lá todo pitimbado, e daqui a pouco ele tá prosperando em Deus. Você pede uma coisa para Deus, para você não acontece. O outro vem todo errado, e daqui a pouco já acontece na vida dele. Eita, mas peraí, daí a gente fica incomodado. Se você vê essa tua graça, não dá para entender. Daí a gente cai no mérito, tá vendo? É o Jonas aqui. Ele fez uma crítica à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Ele vai revelar isso. Olha o que diz, capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria, Senhor? O que ele está dizendo? Eu sabia que Deus ia perdoar. Eu sabia. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria, Senhor? Por esse motivo, eu fugi para Tarsis. Ele estava revelando aqui porque ele fugiu. Eu fugi porque o Senhor ia perdoar eles. Eu sabia disso. Deus é rico em misericórdia. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Aleluia. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Olha só, olha o orgulho dele. Agora tira a minha vida, Senhor, me mata. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Você acredita nisso? Ele pede para morrer, para não ver os seus inimigos sendo perdoados. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim, Jonas? Olha agora. Jonas sai agora de Nínive.
Ele fala com o Senhor, ele faz sua oração. E agora ele vai para um outro lugar, um lugar um pouco mais distante, para ver o que vai acontecer agora. Ele estava orando para que Nínive fosse destruída. E agora ele ora ao Senhor e diz: olha, eu sabia que tu é misericordioso, sabia que tu ia... Por isso que eu não queria nem pregar essa mensagem, eu sabia que tu ia perdoar esse povo. Pois bem, aí ele é levado para um lugar e olha o fenômeno que acontece aqui. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para assentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia à cidade. Jonas agora está sentado em um lugar, esperando ver o que acontece com a cidade de Nínive, ok? O Senhor fez crescer ali uma planta, uma árvore, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Então imagina o profeta agora, está sentado num lugar alto. Eu imagino o seguinte, vamos lá. Você imagina assim, Osório, por exemplo, tem o Morro da Borrússia ali, né? Você imagina que Jonas estava lá no meio de Osório, e aí que era Nínive, foi lá, pregou, as pessoas começaram a arrepender, e aí ele fica bravo com Deus. Ah, Deus, eu sabia que tu é misericordioso, ia perdoar essa gente aqui. Aí ele sai dali, eu vou sair daqui. Ele sai dali e vai lá para o Morro da Borrússia, por exemplo. Ok? E fica lá esperando para ver o que vai acontecer. Nesse momento, cresce uma árvore sobre ele, grande, e dá sombra. Faz sombra sobre ele, ok? O Senhor, Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. Preste atenção nisso. Tudo em Deus é pedagógico. E olha só, no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, um verme, uma lagarta. Imagina aqui uma videira, né? As folhas que ela larga, então dá bastante sombra, né? Mas agora, no outro dia, Deus enviou um verme, uma lagarta. Ela comeu o talo da planta e secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Olha só. Ele vai para o lugar, está esperando, está tentando ver o que vai acontecer sobre Nínive, está descontente, está amargurado com Deus, que Deus é misericordioso demais, perdoa os inimigos. Tá bom. Ele sendo nesse lugar para contemplar o que vai acontecer com a cidade, cresce uma planta sobre ele, uma árvore sobre ele. No outro dia ele fica contente. No outro dia vem agora uma lagarta, vem um verme e come a árvore que estava fazendo sombra. Aí o sol começa a bater na cabeça dele e fica mais irado ainda. E aí ele deseja a morte. Ele diz assim: para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Ou seja, ele ficou irado porque ele gostava da planta. Olha a pedagogia de Deus. Ô Jonas, tu gostou da planta? Eu gostei. Tá bom. E tu acha que... E aí tu tá irado agora porque um verme veio e tirou a planta? Sim. Tá bom. Você acha tão certo ficar tão irado e a ponto de querer morrer, Jonas? Então o Senhor disse: você é interessante, Jonas, porque você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus é muito pedagógico, né? Ele diz: ô Jonas, tu fica com compaixão de uma árvore que morreu, que estava te dando sombra. E eu não posso ter compaixão eu não posso ter compaixão do povo de Nínive. Eles têm mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado aqui. Tu tem compaixão de uma planta, eu não posso ter de um povo? Né? Então Deus, aqui mostrando sua misericórdia para esse profeta obstinado aqui. Pois bem, lembrando que esse livro de Jonas, você percebe que conta uma história, a vida dele é uma pedagogia. O que Deus fez ali na vida de Jonas estava apontando para a misericórdia de Deus. O que fica claro em Jonas é que Deus é misericordioso até os nossos inimigos. Por isso que quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, ele sentencia, né? Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, né? Porque deles é o reino dos céus, né? Então assim, Jesus fala: olha, amem seus inimigos. É difícil, né?
É só pela graça de Deus mesmo. Mas Jonas, ele não queria entregar uma mensagem porque sabia que iriam que esse povo iria se arrepender. Aí Deus faz uma pedagogia com ele aqui, usa uma planta, ele gosta dessa planta, daqui a pouco essa planta murcha. Ele diz, olha só, então eu prefiro morrer, né? Aí Deus disse, olha, tu ama uma planta, eu não posso amar um povo, cara. Deus mostrou seu caráter misericordioso. Pois bem, chegamos então ao terceiro livro de hoje. Miqueias viveu em Moresete, que era ali no sul de Judá, tá? Novamente, tribos do norte, tribos do sul, ok? Situando. Miqueias, Deus levanta na mesma época de Isaías, ok? E tanto os reinos do norte quanto os do sul haviam se corrompido. E aí Miqueias avisa, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, Deus usa a vida de Miqueias para avisar que a Assíria e a Babilônia seriam enviadas para devastar Israel. Ok? Aqui é a profecia comum, né? Deus novamente usando a figura dos profetas para anunciar toda a calamidade, o caos que a nação se encontrava. Ok? Capítulo 1 e 2, se você quiser anotar aí, capítulo 1 e 2, Deus desce, como desceu no Sinai, mas agora desce para julgar. Ok? Capítulo 1 e 2 está anunciando que Deus, são ameaças que Deus virá contra Israel e contra Judá por conta do seu pecado. Okay? Por quê? Porque os líderes ali haviam vendido as terras dos pobres, né? Isso era uma violação da lei. Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 23, dizia isso, né? Então, eles violaram, os reis estavam violando as leis, os reis estavam violando as leis de Deus. Eles então começam a denunciar esses erros, essa perversão de Israel. É uma denúncia contra os líderes e profetas por roubo, por cobiça, por venderem terras dos pobres, por explorarem o povo, né? E aí Deus levanta então esse profeta para anunciar um julgamento para esses líderes gananciosos, opressores aqui, ok? E depois é óbvio, né, que Deus sempre lhe dá essa sentença de juízo, mas também lhe dá uma mensagem de esperança, ok? Capítulo 1 de Miqueias. O Senhor deu essa mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis em Judá, tribos do sul, ok? As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Preste atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima, ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob os seus pés e escorrem para os vales, como cera no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro da idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso, chorarei e me lamentarei. Andarei descalço e nu, uivarei como chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida de meu povo não tem cura, chegou a Judá, até as portas de Jerusalém. Não contem isso aos nossos inimigos em Gate, não chorem. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio, nus e envergonhados. Está percebendo Deus dizendo para eles que iria levá-los para o exílio?
Vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio, nus e envergonhados. Os habitantes de Zaanã não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel estão em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até os portões de Jerusalém. Atrelem os cavalos e suas carruagens e fujam, habitantes de Laquis. Você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Tem presente de despedida a Moresete Gate. A cidade de Aquizib enganou os reis de Israel. Ó habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade. Tá vendo? Tá falando da Babilônia aqui. E a liderança de Israel irá a Adulão. Ó habitantes de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Em calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Ok? Deus, então, anunciando por meio do profeta Miqueias, julgamento, juízo, que viria sobre Israel e sobre Judá. Sobre Jerusalém e sobre Judá. Ok? Capítulo 2. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos. Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levante-se, vão embora. Essa não é mais a sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. Olha agora, verso 12, mensagem de esperança. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Deus sempre manda mensagem de esperança. Algum dia, ó Israel, eu reunirei os que restaram. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Aleluia. Percebe isso? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Capítulo 3. Eu disse, contra agora os líderes de Israel, né? Eu disse, ouçam líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Sim, comem a carne de meu povo, arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços, como carne para a panela. Então, à hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor, vocês falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite se fechará ao seu redor,
e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dela dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês videntes serão envergonhados e vocês adivinhos serão humilhados. Cobrirão a boca porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel. Vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está no nosso meio. Por causa de vocês, o Monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformado num monte de ruína. Ele será mato na colina, onde hoje fica o templo. Em capítulo 4. Capítulo 13, 4, aqui é a injustiça dos filhos de Israel, né? Deus anuncia, então, que o desastre viria sobre Israel, né? E Deus agora anuncia o chamamento, né? Dos gentios. Né? Olha só. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima das colinas, e povos de todo mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa dos deuses de Jacó. Ali, ele nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, nosso Deus, para sempre. Naquele dia, aleluia. Olha agora, capítulo 4, parte B do capítulo 4, né? O que Deus tinha dito, né? Olha, que traria a Síria, depois levaria eles para o exílio da Babilônia e depois haveria a restauração. Olha o verso 6. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobreviverão como um remanescente, os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no Monte Sião para sempre. Quando você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará, quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará a ter força e poder soberano. O reino de minha preciosa Jerusalém será restaurado. Agora, por que grita de terror? Acaso não tem rei para governá-la? Morreram todos os seus sábios? Sim, você foi tomada de dor como uma mulher que dá à luz. Ó habitantes da bela Sião, contorçam-se e gemam como uma mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio, na distante Babilônia. Ali, porém, o Senhor os libertará. Ele os livrará das garras dos seus inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra você, dizendo: que ela seja profanada. Vejamos a destruição de Sião. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem seu plano. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas, como feixes de cereal na eira. Levante-se e esmague as nações, ó bela Sião, pois eu lhes darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que pisoteiem muitas nações, até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que elas roubaram, dedicará tesouros ao soberano de toda a terra. Amém? Aleluia.
Aleluia. Até aqui. Amanhã, aponta a profecia agora para o reino messiânico. Você viu que Deus levanta Miqueias, então, assim como os outros, né, grandes profetas maiores, mas agora Deus levanta Miqueias para denunciar contra a maldade e a perversão, dizendo que traria juízo, usaria a Síria e a Babilônia para destruir Israel, e depois haveria a restauração. E amanhã, capítulo 5, a gente vê aqui esse reino messiânico, a Nova Jerusalém, a restauração. Amém? Sempre lembrando que Deus é misericordioso. Fica claro para mim e para a sua vida. Hoje, Deus é misericordioso. Amém? Deus é rico em misericórdia. Deus tem um coração, imagine, a gente aprendeu que Deus é mau. Deus tem um coração de um pai extremamente amoroso. Né? E sempre tem graça para aquele que é humilde. Sempre tem favor para aquele que não é soberbo. Para aquele que reconhece que precisa. Que meu e seu coração sempre, que o Senhor em meu e no seu coração encontre sempre um lugar de humildade. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça. Reconhecemos que é a tua bondade na nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que se não for a tua graça, a tua misericórdia, nós estaríamos consumidos já. Teríamos sido devastados. Mas o Senhor foi bom. Ó Deus, não estamos aqui, não chegamos até aqui por nosso mérito. Chegamos aqui, ó Deus, pela tua bênção. E a tua bênção prospera, a tua bênção que faz-nos crescer, desenvolver. Tudo tem a ver com a tua maravilhosa graça. Nós reconhecemos o Senhor. Conhecemos a tua bondade, nos submetemos a ti, Deus. Gratos por tua misericórdia, gratos por ter nos alcançado, gratos por ter nos dado uma família, gratos. Ó Espírito Santo, nós reconhecemos que tudo veio de ti, que tudo vem de ti. Nos ensina, nos corrige, nos mostra, nos revela tua bondade. Nós reconhecemos a tua soberania sobre a nossa vida e descansamos nas tuas promessas. Promessas de redenção, de restauração de quem a gente não gosta muito de chamar de amigo. Muitas vezes, ó Deus, a gente chega perto de pessoas que a gente, assim como Jonas, não quer que seja salvo, que a gente se acha melhor que elas. Mas o Senhor é misericordioso, quer salvar. O Senhor é misericordioso, ó Deus, e quer sempre alcançar o pecador. E nos usa como canais desse amor. Gera em nós, ó Deus, um coração, uma virtude. Ó Deus, um coração sincero, honesto e desejoso pelo teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Amém? Uma boa tarde para você, um bom sábado. Estamos aqui no encontro. Pessoas já sendo marcadas pelo amor de Deus, transformadas. Amém? Graças pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão aqui também. Lembrando que daqui 2 semanas temos imersão. Ok? Faça a sua inscrição para imersão. Ok? Se organize para isso. Organize caronas. Vai acontecer ali em Osório. Então já tem um pouquinho mais curto aí de Porto Alegre, né? Então, nos organizamos para isso, para estarmos reunidos aqui daqui 2 semanas ali em Osório. Amém? Um bom sábado para você, um bom trabalho para quem trabalha ainda hoje à tarde, um bom descanso para quem já está aí mais off, ok? Hoje, amanhã, descanse, ok? O descanso, esse lugar, né, de contemplação da bondade de Deus. E descanso não é ficar parado não, viu? Descanso não é só não ter o que fazer. Descanso é desfrute. Deus descansou não é porque Deus estava cansado, é porque descanso para Deus é desfrute. Deus desfrutou da relação. Amém? Então que você desfrute. E talvez o seu descanso, por isso que às vezes tem gente, hoje era dia de descansar, eu não parei. É sim, porque daí você foi passear com a família. Você acha que daí cansa ou... Sim, porque daí parece que cansa, né? Não, mas é desfrute. Descanso não é ócio, descanso é desfrute. Então que você descanse no Senhor, que você desfrute. Você aí com sua esposa, desfrute da relação. Você com seus filhos, desfrute dos filhos. Né? Você que o filho já saiu de casa, lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor, aleluia. Agora os filhos foram, tô vendo aqui, amém. Desfrute da relação, diz amor, vamos descansar. Que convite, tá vendo?
convite de gente crente, faz esse tipo de conversa. Amor, vamos descansar. Ai, vamos fazer o quê? Vamos desfrutar. Aleluia. Amém? Então, bom descanso para você, bom desfrute para você, da sua família, seus irmãos, né? E convide pessoas aí, seus amigos, seus irmãos em Cristo. Você sabe, né? Quando a gente tem a nossa agenda livre, agenda quando não tem nada, demonstra o nosso coração, né? Onde é que está o nosso coração? A gente reúne com quem quando a nossa agenda está livre, né? Então use isso para reunir pessoas, para pregar o evangelho, para cumprir o propósito de Deus na terra, que é ser um abençoador. Amém? Mais uma vez, boa tarde para você, amo sua vida, graças por você estar aqui comigo aqui na leitura devocional. Amém? Paz, queridos.